a maneira correta de servir a Cristo. Esta passagem está em Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que me encontrei na província da Ásia. Eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Eu creio que, para todos nós, talvez isso seja até uma unanimidade, Paulo foi um dos maiores exemplos de servo de Deus, em vários aspectos. E eu queria que nós, nesses poucos minutos que temos, aplicássemos para a nossa vida como Paulo serviu a Cristo como um modelo para nós. Paulo foi alguém que realmente serviu ao Senhor com todo o seu coração e a sua vida agradava constantemente a Deus. Ele começa dizendo que serviu ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. Quem serve ao Senhor de verdade vai concordar completamente com Paulo, que não tem como servir ao Senhor sem lágrimas, sem provações e sem humildade. Esse tripé é o alicerce que vai fazer você servir ao Senhor de maneira correta. Aqueles que são soberbos, Deus resiste. Aqueles que não têm lágrimas nos olhos e lágrimas nos corações, pelas almas, por tudo aquilo que Deus quer fazer, ainda não conseguiu sentir no seu coração o que o coração de Deus pulsa. Aqueles que ainda não passaram por provações é porque ainda não mergulharam de cabeça no verdadeiro evangelho. Mas aí Paulo continua dizendo o seguinte: vocês sabem que jamais deixei de anunciar tudo que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e de casa em casa. Viver o cristianismo de maneira correta, a maneira correta de servir a Cristo é ensinando a palavra do Senhor por onde nós formos, como Paulo fez. Nós não vivemos um cristianismo só para nós próprios. Não é acumular conhecimento, porque simplesmente conhecimento sem aplicar não serve de nada. Então o verdadeiro cristianismo é mergulhar na palavra de Deus, aprender e, como Paulo, ensinar, compartilhar. Paulo continua dizendo aqui também, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Ensine sobre a fé em Jesus, ensine seus filhos, ensine seus pais, seus irmãos, no seu trabalho, aonde houver oportunidade, abra os seus lábios e fale sobre a fé que transformou a sua vida. A maneira correta de servir a Cristo é compartilhando, ensinando por onde você for. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: em nada considero a minha vida por preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Eis aqui um dos pontos chaves de viver uma vida correta como Deus espera. A nossa vida, ela não pode ser mais preciosa do que a palavra de Deus. Os nossos sonhos não podem ser maiores do que os planos de Deus para a nossa vida. Se perdermos a nossa vida nessa terra por amor a Cristo, ganharemos a vida com Ele na eternidade. Mas se vivermos nessa terra apenas para acumular coisas, para usufruir dos prazeres dessa terra, perderemos a vida com Ele na eternidade. Nesta terra, perder é ganhar. Ser pequeno significa ser grande. Se humilhar significa ser exaltado. A lógica de Deus é completamente diferente da lógica dos homens. O apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo entendeu que servir ao Senhor não era motivo para ele ficar rico ou usar as pessoas para ganhar lucros, porque evangelho não é isso. Eu sei que tem muita gente por aí que vive se dizendo cristão e cobra para cantar e cobra para pregar e manipula o dinheiro achando que o evangelho é dinheiro, e não é. Tudo que Paulo precisava na hora certa, Deus dava. E ele termina dizendo o seguinte: em tudo tenho mostrado para vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. O verdadeiro evangelho não é acumular coisas para si, mas é compartilhar. Melhor é dar do que receber. E se você e eu conseguirmos viver desta forma, como o apóstolo Paulo viveu, então nós estaremos servindo ao Senhor de maneira correta. Não temos aqui para apresentar para você uma cartilha de como fazer. Apenas te dizemos com todo carinho, siga a palavra de Deus.
Seja como Paulo, seja como Jesus, e você vai viver o Evangelho da maneira que agrada a Deus. Deus abençoe.